Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da série do livro de Provérbios, amém, irmãos? Então hoje vamos estudar o capítulo de número 6. Então peço que os irmãos se preparem, desde já, para nós darmos início ao estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor, né? Então, irmãos, Provérbios capítulo 6, né, versículo 1, que diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. Então, irmãos, nós temos aqui o 11º discurso, que os irmãos já sabem, né? É a lição de um pai para com seu filho. O livro de Provérbios, os irmãos sabem que ele não segue uma sequência, né? Não conta uma história de forma cronológica. E dos versículos 1 a 5, nós vamos perceber que é um alerta sobre o perigo de ser fiador. E nesse capítulo, né, a expressão filho meu aparece 3 vezes. E esse capítulo também destaca 3 personagens: fiador, o preguiçoso e o homem de Belial. E esse versículo 1 aqui é uma advertência para que ninguém seja fiador de um amigo. E o capítulo 6 todo ele nos alerta sobre o perigo de ser fiador. Mas isso não significa que nunca devamos ser generosos ou ajudar outras pessoas, né? Mas que a gente não deve, nós não podemos prometer o que nós não podemos cumprir, né? Mas isso não significa que nós não devamos ser generosos, né? O capítulo aqui, irmãos, ele adverte contra as obrigações comerciais duvidosas, né? Contra a preguiça, contra a hipocrisia, contra a altivez, contra a mentira, contra a provocação de contendas e contra a desconsideração dos pais, né? Então, o pai, ele adverte o filho sobre os perigos de assumir as dívidas dos outros, né? Fiador, né, é aquele que assume a dívida caso o devedor não possa pagar, né? E o estranho é a pessoa que toma emprestado, né? Então, quando o versículo diz assim, se deste a tua mão ao estranho, né? Ou seja, quando se fazia uma promessa, o aperto de mão, ele era considerado a confirmação do compromisso assumido, né? Assim, a pessoa ficava refém das palavras ditas por ele. Então, estamos falando de um compromisso selado com um toque de mão, né? Então, aqui fala de um filho, né, que ultrapassou seus recursos financeiros e se tornou fiador de um amigo pobre, e esse amigo pobre não tem como pagar a dívida, né? Então, irmãos, não pode o crente ser fiador de uma quantia cuja perda viria a prejudicar sua família, né? Versículo 2. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Então, essa passagem aqui, ela fala sobre ficar como fiador das dívidas do outro, né? O livro de Provérbios, ele não proíbe ser fiador, mas ele aconselha fortemente que se deve pensar com cuidado antes de tomar essa decisão, né? Então, o versículo fala aqui, ó, e te deixaste enredar, né? Ou seja, o filho, ele aceitou a responsabilidade pela dívida sobre a qual se cobravam altos juros, e ele ficou numa situação financeira sem controle. Então, no caso desse capítulo, irmãos, o filho ele serviu de fiador a um amigo que não tinha condições de arcar com a dívida. Ele foi insensato. Mas muitas vezes quem te pede para ser um fiador é um parente, é um irmão, é um filho, né? Se você tem condições, obviamente, né, você não vai negar. Então, para mostrar que a pessoa está presa, o Provérbios ele usa a linguagem de captura de animais, né? Ele fala, deixaste enredar. Aí no versículo 5 o autor ele vai dar um exemplo de um animal, reforçando, né, o conteúdo desse versículo. Então, quem se coloca como devedor, ele está numa armadilha. Por quê? Porque ele fica à mercê do outro. E esse comportamento descreve bem a questão da insensatez, né? A pessoa que não possui bom senso, né, que age de forma desequilibrada e imprudente. Versículo 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caísse nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Então, quando o versículo fala aqui, importuna o teu companheiro, significa o quê? Insistir fortemente com a pessoa a quem se está servindo de fiador, né?
Ou seja, continue pressionando a pessoa a quem você é fiador, para que ela pague a sua dívida. Caso contrário, você terá que pagá-la, né? Então, o filho ele deveria insistir em importunar seu companheiro incessantemente para ver se fica liberado do acordo da fiança. Essa palavra humilha-te é no sentido de fatigar-se, né? Por quê, irmãos? Por que essa insistência, né? Porque muitas vezes está em jogo uma casa que você comprou com muito suor e agora ela corre o risco de ser penhorada, né? Então, ao aceitar a responsabilidade pela dívida do outro, você permitiu que o outro assumisse o controle da sua vida, né? Então, o filho ele deveria ter recusado, mas muitas vezes existe a dificuldade da pessoa dizer não, e aí a pessoa fica comprometida. Verso 4. Não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Então, o filho ele não poderia se acomodar, né? Esperar que as coisas acontecessem automaticamente, sem esforço. Ele tinha de fazer com que o afiançado mudasse a sua forma de pensar. Verso 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Então, ele está aconselhando aqui a livrar-se de ser fiador o mais rápido possível, né? O passarinheiro aqui é a pessoa que caça aves, né? Verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, irmãos, aqui o autor ele muda de assunto, muda um pouco de assunto, né? Dos versículos 6 a 11, ele vai falar da preguiça, mas continua divertindo sobre a questão financeira. Nos estudos futuros, a gente vai ver que o livro ele vai falar várias vezes sobre preguiça, né? Então, a formiga ela é mencionada somente aqui, aqui, né, nesse versículo 6 e em Provérbios 30, 25. Ela não tem um líder, né? A formiga ela não tem um líder fisicamente. No entanto, ela trabalha com iniciativa, com diligência e previdência, ao contrário do preguiçoso, né? Elas fazem provisões de alimento para os dias de inverno, ocasião em que este trabalho fica mais difícil de ser feito. Então, o preguiçoso é a pessoa que adia o começo daquilo que deve ser feito. Ele não termina o que já foi iniciado. O preguiçoso ele é adepto à lei do menor esforço. O preguiçoso, irmãos, é alguém reprovável por ser uma pessoa sem inteligência de um inseto, né? Os crentes, eles não devem ser ansiosos em relação ao futuro, mas também não devem ser negligentes ou preguiçosos. Eles devem aprender com a formiga, né, que trabalha diligentemente para garantir sua segurança futura. Então, irmão, sempre que você sentir preguiça de fazer alguma coisa, leia essa passagem. Versículo 7. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, então a formiga ela possui um instinto dado por Deus para organizar suas tarefas com sabedoria, não precisando de líderes para organizar o trabalho. Então, as formigas, de pleno acordo, elas concordam em fazer o que precisa ser feito, né? E a maioria dos homens, a gente sabe que para trabalhar precisa de alguém que lhes diga o que fazer, né? Então, o fato da formiga não ter o chefe mostra que ela tem iniciativa, coisa que o preguiçoso não tem. Verso 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então, irmãos, o versículo ele continua a mostrar as qualidades da formiga que deveriam inspirar as pessoas preguiçosas, né? A formiga ela tem uma visão de futuro, né? Ela armazena o alimento no verão. Então, primeiro Provérbios vem falando para você não ser fiador, né? Agora ele alerta sobre nós pensarmos no futuro. Não só no futuro financeiro, né? Mas no nosso relacionamento com Deus. Nós estamos, nós estamos nos preparando hoje para que um dia possamos estar para sempre com o Senhor, né? Então, nos tempos de abundância, nós devemos fazer reserva de emergência. A formiga ela está nos ensinando isso. Quando você estiver bem, continue orando, continue buscando o Senhor. Não deixe para orar e buscar quando você estiver no aperto. Buscar ao Senhor em tempos de bonança é como se você estivesse armazenando produto na sua despensa espiritual. Verso 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, a partir daqui, irmãos, o mestre ele deixa de falar das formigas
e ataca diretamente o preguiçoso, né? Então, aqui o resultado do versículo anterior, né, o mestre ele procura despertar essa pessoa do sono, mas ele continua deitado. E perguntar, né, por quanto tempo ficará deitado, sugere o quê? Sugere que alguma coisa ruim já vem acontecendo já há algum tempo, né? Verso 10. Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Então, tosquenejar, né, significa deitar, descansar, né? E esse versículo aqui representa o sentimento e a fala do preguiçoso. Braços cruzados representam a recusa do preguiçoso em trabalhar. Então, aqui está falando de procrastinar, né? Que é a ação de postergar ou atrasar algo, como uma tarefa, um compromisso, uma atividade, né? E às vezes é fácil adiar as tarefas ou evitar o trabalho árduo. No entanto, a Bíblia ela nos ensina que o trabalho árduo e a diligência são virtudes importantes que nos ajudam a alcançar nossos objetivos e ter sucesso na vida. O apóstolo Paulo ele também escreveu sobre a importância do trabalho árduo e da diligência em sua carta aos Colossenses, né? Lá em Colossenses 3:23 diz assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então ele nos incentiva a trabalhar com entusiasmo, né, e alegria, lembrando-nos de que o nosso trabalho é uma oportunidade para servir a Deus e ao próximo. Versículo 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante, e a tua necessidade como homem armado. Então, isso aqui é o resultado da preguiça, né? A pobreza ela virá com muita fúria e você não estará preparado para lidar com ela. Você não vai conseguir resistir a ela. Então, aqui, irmãos, não está falando das pessoas pobres em razão de circunstâncias alheias, né, do seu controle, que merece a nossa compaixão. Então, Provérbios não está falando também daquele descanso a mais que você às vezes precisa para dar continuidade às suas tarefas, né? Mas não pode ser algo constante, né? Não pode haver uma procrastinação constante. Verso 12. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Então, irmãos, dos versos 12 a 15, né, nós temos aqui o 12º discurso, que vai falar do anticristo. O filho ele vai ser advertido contra o homem vil. Então, aqui nós temos a figura do homem vil, do homem de Belial, né? Belial implica em algo maligno, né? É um nome aplicado ao diabo. Como eu sei, irmão, que essa palavra está se referindo ao anticristo? Porque em Naum, ele fala do homem vil em Naum, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas ao Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios 6,15, diz assim, ó, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, o homem vil, né, é a mesma coisa que o homem de Belial, é a mesma coisa que o homem mau, é a mesma coisa que o homem iníquo, né? E a palavra de Deus está dizendo que ele será destruído. Então, dos versículos 12 a 14, nós vamos ver 7 características do anticristo, né? A primeira, que já está aqui nesse versículo 12, que é a boca pervertida, ou seja, a boca mentirosa. Versículo 13. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Segunda característica, né? Acena com os olhos. Aqui está apontando aqui para os gestos maliciosos, né? Terceiro, fala com os pés. Quarto, faz sinais com os dedos, né? Então, apontar o dedo indicador para alguém, né? Então, ele vai utilizar de uma linguagem corporal conspiradora, enganosa. E nós temos exemplos na Bíblia que nos ajudam a entender como é o caso de Judas, que traiu o Senhor Jesus com um beijo, né? As mulheres prostitutas, elas comunicam suas intenções com seus olhos, suas roupas e os movimentos do seu corpo. Nós veremos isso no versículo 25. 14. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Então, a quinta característica é a perversidade. A sexta, planeja o mal. E a sétima, semeia contendas, né? Ou seja, semeia discórdia,
espalha desavença, né? Verso 15. Por isso a sua destruição, olha como é que está combinando com Naum, né? Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então aqui está falando do castigo que acontecerá ao anticristo. Repentinamente, ou seja, implica surpresa, subitamente, né? Fala da rapidez da destruição. Verso 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Então, ainda que específica, irmãos, aqui, né, não se trata de uma lista completa. Né? Essa lista de coisas aqui, ela vem à mente do autor em virtude do que foi dito a respeito do homem de Belial, dos versículos anteriores. Né? Então, no decorrer do estudo do livro de Provérbios, esse assunto ele volta à tona. Né? Verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, aqui nós vamos ver, irmãos, que as partes do corpo elas foram utilizadas para produzir ensino. Né? Olhos altivos, né? Ou seja, melhor do que todos, soberba. O orgulho está encabeçando a lista. Né? Olhos altivos são olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Né? Deus sempre, irmão, Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ela contraria a sabedoria divina. Depois ele fala aqui, língua mentirosa, ou seja, que diz coisas falsas, engano, né? E é um dos pecados mais comuns entre os homens, né? E muitos até consideram uma falta leve. Depois ele fala mãos que derramam sangue inocente, né? Aqui está falando do homicídio, do genocídio, né? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, a violência ela é citada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio, né? Gênesis 6,13 diz assim, ó. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Verso 18. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Então, irmãos, coração que maquina pensamentos perversos, né? Então, é aquele que fecha o cerco, né, contra o projeto do outro. Né? Aqui está falando de iniquidade. Olha o que diz Salmo 37, de 12 a 17. Diz assim, o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, e para matarem de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Então, irmãos, pés que se apressam para o mal, né? Ou seja, aquele que planeja no coração, né? E logo põe em prática. Aqui está falando da velocidade para fazer o mal feito, né? Está falando de malignidade. E Deus, mano, Deus criou o homem para servir a Ele, né? Nós devemos dedicar os nossos corpos, né, como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador, né? Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o verso 19, né? Provérbios 6, 19. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, irmãos, qual que é a diferença, né, entre a língua mentirosa do verso 17 e a testemunha falsa que profere mentiras? Né? Então, a língua mentirosa, ela sempre fala mentira, né? Mas ela só diz a verdade para tirar proveito da situação. Agora, a testemunha falsa, ela usa de estratégias mentirosas para que o seu projeto seja bem sucedido, né? Ou seja, são pessoas que proferem mentiras em tribunal, né? Buscando prejudicar o outro. Essa testemunha falsa, irmãos, é o anticristo, né? O que semeia contenda entre os irmãos, percebe que é o sétimo da lista, né? E é o que muitas vezes é ignorado pelas pessoas. Mas para Deus é o pior de todos.
E é comum na igreja, né, nós vemos pessoas falando mal uma das outras, né, e se semear contenda. Então, Provérbios, irmãos, parece nos mostrar que existe pecadinho e pecadão, né? Ao contrário do que muitas pessoas dizem que não existe pecadinho e pecadão. Existe, né? Então, para Deus semear contenda entre os irmãos é mais grave do que monstro derramando sangue inocente, né? Então, semear contenda entre os irmãos, né, mostra que é a estratégia do anticristo, né? Colocar irmãos contra irmãos. Alguns estudiosos eles entendem que semear contenda entre os irmãos é entre os familiares, e outros entendem que semear contenda é entre os irmãos da congregação, né? Eu penso que são os dois, né? Semear contenda é tanto entre os irmãos, entre os familiares, como entre os irmãos da congregação. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Então aqui, irmão, se inicia o 13º discurso, né? Lição do pai para com seu filho. O livro de Provérbios, irmãos, atribui um valor grande para a família, né? A gente percebe bem isso. Então, pai e mãe devem cuidar da instrução espiritual de seus filhos. Os filhos sábios, eles devem obedecer e honrar seus pais. Então, o pai, ele relembra aqui o filho sobre como ele e sua mãe tinham dado para ele ensinamentos vitais, né? Então, geralmente, mano, nos conselhos do pai para o filho, aparece só a figura do pai. Mas aqui o autor está lembrando que a mãe também tem o seu papel. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Então, o filho deveria guardar os ensinamentos no seu coração, né? Na sua mente. 22. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, aqui, irmãos, a verdade ela é personificada como um guia, como um tutor, né? Então, quando o filho sair, ele terá a lei como seu companheiro. Também quando ele fosse se deitar e dormir. Então, a palavra de Deus é que pode nos guardar na tentação. O pai está dizendo para o filho que esse ensinamento trará benefício o tempo todo. Não apenas quando o filho estiver ativo, né, quando você estiver andando, mas também continuamente durante as horas de sono. Desde o momento em que ele se deita até o momento em que ele acorda. Verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então a lâmpada, né, guia, né, a luz guarda e a repreensão ensina. Quando a gente vai lá para João 6,68, diz assim, ó, respondeu depois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então Cristo, irmãos, é o caminho da vida eterna. E esse versículo mostra a importância da Bíblia, né, como guia para a vida. E como suas palavras trazem clareza de direcionamento para os nossos caminhos. Além disso, né, a disciplina também ela é apontada como uma ferramenta capaz de corrigir nossos erros e orientar o nosso futuro. Então, o versículo está falando de três coisas, né? O mandamento, a instrução e as repreensões. E ele compara o mandamento, a instrução, com a lâmpada e a luz. Ambas servem para romper o poder das trevas. Já a repreensão ela tem como propósito nos despertar do sono e nos trazer de volta para o caminho. 24. Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Então, depois de muita instrução, o pai chega no assunto que ele queria chegar, né? Todo esse ensino é para que o filho se resguardasse da mulher vil, da mulher estranha, que usa de lisonjas, né? Palavras suaves que eram truques de sedução. Verso 25. Não cobices no teu coração a sua formosura e nem te prendas aos seus olhos. Então, irmãos, era comum naquela época você pintar os cílios, né, e as bordas das pálpebras, né? Então existia uma técnica para maquiar os olhos. O resultado era um olhar de muita sedução que atraía os homens, como a serpente atrai um pássaro. Então o pai estava orientando o filho no sentido de que ele pode governar o seu coração ouvindo os ensinamentos do pai, uma vez que a cobiça começa com o contato visual. Então a beleza física também atrai fortemente os homens. E assim o pai adverte o filho a não desejar a beleza dela. Verso 26.
porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Então aqui está falando que a adúltera, né, consome a vida de uma pessoa, ou seja, ela destrói vidas, enquanto a prostituta causa a pobreza de um homem. Então aqui, irmãos, o fato de que o adultério custa mais caro que a prostituição não deve se concluir que o autor está aprovando a prostituição. Né? Verso 27. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? 28. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Então, o que o versículo quer dizer é que envolver-se com uma prostituta ou uma adúltera e não ficar queimando, era tão impossível quanto uma pessoa pisar com os pés descalços sobre as brasas acesas e não se queimar. 29. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Então, aquele que seduz a mulher do próximo não ficará impune. Não será inocente todo aquele que a tocar, né? O versículo está dizendo. Então, a palavra aqui tocar significa envolvimento sexual. É um juízo contra o adultério, né? Então, a pessoa ela deve pensar muito bem antes de cometer o adultério, pois a Bíblia está dizendo que certamente haverá juízo. Verso 30. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Então, os homens, irmãos, eles não perdoarão se o ladrão roubar para saciar sua fome. Se ele for pego, deverá devolver o que roubou ou ser vendido como escravo. Então, a pessoa que furta para matar a fome sofre as consequências. Mas, nesse caso, ainda se leva em conta o fato dele ter feito isso por estar com fome. Agora, a Bíblia não está passando a mão na cabeça de quem furta nesse caso. Né? Ela está usando esse exemplo para falar algo maior que a gente vai ver no versículo 33. 31. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da sua casa. 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Então, mais uma vez, me aparece o alerta contra o adultério e contra entregar-se a uma prostituta. Verso 33. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Enquanto aquele que furta pagará 7 vezes mais, e terá de dar todos os bens da sua casa, o que comete adultério, a lei exigia sua morte. Verso 34. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então, vamos aqui, Provérbios, ele mostra o outro lado do adultério, né? O lado do marido traído. Um marido traído iria se vingar do acontecido e não iria para a prisão por essa causa. Contudo, né, se o marido cometer homicídio, ele acaba pior do que o homem que o matou. E por fim, versículo 35. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Então, irmãos, o marido enganado, ele não aceitaria o fato de alguém que quisesse pagar uma indenização. Se o homem fizesse isso, o marido não teria respeito por ele. Ao contrário, é aí que não teria compaixão dele mesmo. Então, o marido ele quer a satisfação através da morte e não do dinheiro. Amém, irmãos? Então, aqui a gente encerra, né, o estudo do capítulo 6. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos queiram acrescentar alguma coisa, né, dar alguma sugestão, né, fazer algum comentário, os irmãos podem usar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E aguarde aí, irmãos, a postagem de próximos vídeos, né, do estudo da Palavra do Senhor, amém? Então, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus.